Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 26 de fevereiro, a nossa segunda-feira. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, cara, segunda-feira bem mais leve do que o fim de semana, lotadaço de jogos, né, cara? Antes de eu começar as análises dessa segunda-feira, cara, se inscreve aí no canal, dá um comentário aí se você vai gostar ou não do vídeo, né? No final do vídeo, quando você acabar, deixa um comentário aí, deixa o like, fortalece aí, é um conteúdo gratuito que a gente vem trabalhando para evoluir cada vez mais, tá bom? Se você quiser também trazer um feedback positivo ou negativo sobre o vídeo, cara, manda aqui embaixo, fechou? Curto muito. Quero agregar cada vez mais a dinâmica, tá bom? Sempre tô ouvindo para ficar uma coisa didática para vocês, porque esse vídeo aqui é para vocês, né? Claro que me ajuda também a analisar alguns jogos e tudo mais, cara, mas eu já faço isso naturalmente. Isso aqui é mais para ajudar vocês aí, pra gente ter uma parceria legal. Um negócio de ganha-ganha. Fechou? Sem mais delongas, vamos analisar os jogos dessa segunda-feira. Primeiro jogo nós vamos analisar é entre Copenhagen contra o Nordland. Desculpe minha pronúncia, não sou dinamarquês, eu falo como eu leio aqui, tá beleza? Copenhagen contra Nordland, tá bom? Primeira coisa, cara, resultado final nesse jogo aqui, cara, é um jogo um pouco arriscado. Se fosse contra qualquer outra equipe aqui do campeonato dinamarquês, cara, qualquer outra equipe da parte de baixo da tabela, no caso, né, eu entraria na vitória seca do Copenhagen, tá? Só que a gente enfrenta o quarto colocado, cara, é um confronto parelho. Por mais que o Copenhagen seja um time mais conhecido, um time um pouco mais forte, cara, o Nordland costuma dar uns trabalhos pro Copenhagen, tá? Seguinte, o Copenhagen é o terceiro colocado, já está classificado para o playoff da disputa do título, tá bom? E o Nordland está buscando essa classificação também, direta, tá bom? Só que nessa fase aqui, cara, quanto mais se pontuar, é melhor para a próxima fase, beleza? Da disputa do título, tá bom? Então, cara, não quer dizer que já está classificado para a disputa do título que eles vão parar de jogar. Eles vão continuar buscando vitórias, buscar cada vez mais pontuar, até porque se pontuar aqui ele vai empatar com o número de pontos com o Midland se vencer essa partida contra o Nordland, tá ok? Vai a 39 também, e se distancia do Nord, fica 9 pontos do Nordland. Acaba que a disputa do título vai ficar entre o Midland, Brøndby e o Copenhagen. Brøndby que nós pegamos o empate anula hoje, odd totalmente desregulado, poderia até ir com a vitória seca, venceu de 2-0, mas pegamos o empate anula, Green top de linha, mandei a entrada lá no grupo Telegram, tá? Pra quem não tá no grupo Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição, fechou? Seguinte, então o mercado de resultado eu ficaria de fora. Eu me arriscaria no empate anula Copenhagen, só que eu precisava de odd. E numa odd 1,80 para vencer, o empate anula vai estar 1,35, 1,40. Aí é uma odd para duplar com alguma coisa, tá bom? Não para fazer uma entrada simples, beleza? Só que dito isso, cara, que é um confronto parelho, mas que as duas equipes necessitam da vitória, cara, automaticamente fica um jogo aberto para gols, tá ok? Não me esticaria muito no over 2,5, over 3,5, a não ser no ao vivo e o jogo no live tá me mostrando isso, aí sim eu posso pegar um over 2,5, over 3,5, tá ok? Mas pré-live, cara, talvez um over 1,5 para completar o bilhete, porque, cara, nós temos o melhor ataque da competição contra o quarto melhor ataque da competição, beleza? Que é o do Nordland, que fez 29 gols em 18 jogos, beleza? Só que muito cuidado, porque o Nordland tem a melhor defesa da competição com apenas 16 gols tomados, por isso que eu não esticaria tanto esse over. West Ham contra o Brentford para Premier League, cara, de novo fico de fora do mercado de resultado pré-live, tá ok? No live, o que a partida me mostrar, estarei dentro do mercado, tá bom? Mas pré-live acho um confronto muito parelho. São duas equipes que estão no meio da tabela, para a parte de baixo da tabela, vamos pôr o Brentford 15º, tá bom? Acredito, cara, que o West Ham não vai brigar por vagas em competições europeias e também não vai brigar para não cair, tá ok? Então, vai atingir no máximo ali uma oitava, sétima colocação se engatar uma sequência de vitórias. Só que vem de 3 derrotas consecutivas, tá? Isso pode dar um gás para jogando dentro de casa dar uma resposta para a torcida, mas também, cara, estatisticamente e probabilidades, cara, eu não consigo ficar a favor de um time pré-live com 3 derrotas consecutivas, entendeu? Então eu dou uma segurada, vamos analisar, vamos ver o que esse time vai demonstrar nesse quarto jogo aí seguido. E nós temos o Brentford, cara, que tá ali na berlinda, tá bom? É 5 pontos de diferença do Luton Town, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então, qualquer tropeço aí, cara, pode custar caro, tá? Então, mesmo jogando fora de casa contra o West Ham, cara, vai aproveitar essa fase ruim do West Ham para tentar arrancar um empate ou uma vitória, tá ok? Dito isso, nós temos o desespero do Brentford e nós temos o West Ham que tem que dar uma resposta para a torcida, tem que voltar a vencer, principalmente jogando em casa, de novo, um jogo aberto para gols, tá ok? Eu prefiro muito mais trabalhar um gols, acho o mercado muito mais propício de acontecer do que trabalhar probabilidades em resultado.
tá? Nesses 2 jogos aí que eu tô analisando. Fechou? O West Ham tem 36 gols feitos e 44 tomados em 25 jogos, cara, é uma média de 3 gols por partida, tá ok? E o Brentford fez 35 gols e tomou 44. As 2 defesas tomaram 44 gols, tá? Então são 2 defesas bem frágeis, tá? E ataques também que fizeram quantidade de gols parecidos, 35 e 36 gols. Brentford também tem uma média de 3 gols por partida, então a linha do over 2,5 pode se cumprir nessa partida aqui, principalmente porque é um confronto do desespero contra um time que não vem numa fase legal. Roma contra o Torino, cara, aqui sim dá pra gente trabalhar o mercado de resultado final. Iria com o empate anula Roma, se tiver pagando 1,55, 1,60 pode ser interessante pra gente trabalhar, dependendo da escalação da Roma e dependendo da escalação do Torino. A gente tem uma análise quantitativa e uma análise qualitativa, entendeu? A gente tem que fazer a entrada baseada em estatísticas e probabilidades, principalmente as entradas pré-live, tá bom? Dependendo da escalação, a gente pode explorar o mercado de empate anula, tá bom? A Roma tá aqui tentando disputar vagas em competições europeias, tá muito embolado ainda, tá ok? A vaga da Conference League, porque nós temos Fiorentina com 38 pontos, Lazio com 40 e Roma com 41. Tudo embolado, tá bom? Aí a Atalanta começa a distanciar um pouquinho na vaga da Europa League, com 46 pontos, 5 pontos na frente da Roma. Então, cara, a Roma tem a necessidade de vitória. Porque a Conference League, cara, não é suficiente para a Roma. A Roma é time que disputa Champions, geralmente. Então, cara, tem que vencer, tá ok? Enfrenta o Torino, que é um time que vai continuar no meio da tabela, tá bom? Não vai brigar para não cair aqui na parte de baixo da tabela e também dificilmente vai disputar vagas em competições europeias, sendo que tem Napoli na frente, Fiorentina na frente, a Lazio, que está eliminando o Bayern de Munique da Champions League, tem Roma, Atalanta, Bolonha, que está fazendo uma campanha extraordinária, cara, 25 vitórias consecutivas. Enfim, cara, acredito sim na vitória da Roma, mas iria com o empate anulando. Também na Itália nós temos Fiorentina e Lazio. Aqui novamente vou ficar de fora do mercado de resultado final. É um jogo que eu espero gols. Estão os 2 times também buscando vagas em competições europeias. Seria muito ruim a Lazio eliminar o Bayern de Munique e não se classificar para a próxima Champions, cara. Então ele tem que dar uma reviravolta a partir de agora, cara. Falta aí 14 rodadas mais ou menos para terminar. 14 rodadas para terminar, 13 rodadas na verdade, para terminar a Série A Team, cara. Então tem que buscar essas vitórias aí. O jogo da Champions de volta contra o Bayern de Munique é só daqui 2 rodadas, então tá muito tranquilo, pode ir com força máxima contra a Fiorentina, só que do outro lado tem a Fiorentina, que é um time muito enjoado, principalmente jogando em casa, tá bom? Então são 2 times que têm uns ataques ok, que fazem uma média de 1 gol por partida, e 2 defesas que também sofrem 1 gol por partida, então eu espero pelo menos 2 gols nessa partida aqui entre Fiorentina e Lazio. Saímos da Itália, vamos para Portugal, nós temos Boa Vista contra o Braga, cara. Possível vitória do Braga, tá bom? Eu, particularmente, não sei se eu vou trabalhar essa vitória do Braga pré-live, tá bom? No ao vivo, talvez eu pegarei esse back favorito, tá? Agora, pré-live, cara, poxa, o Braga ele vem me decepcionando em alguns jogos aqui. Deixa eu trazer essa análise aqui, vamos lá. O Braga, coloquei vitória do Braga contra o Qarabag e ele simplesmente perdeu de 4-2 do Qarabag dentro de casa, cara. Dentro de casa. E depois ainda conseguiu a classificação. Entrei na vitória do Braga contra o Chaves, acabou empatando de 1-1. Cara, essa temporada passada eu fui bastante lucrativo com o Braga, então eu vou com o pezinho no chão. É mais time que o Boa Vista, provavelmente vai vencer. O Braga que tá em 4º colocado com Vitória de Guimarães na porta. E, cara, tem ainda possibilidades de passar o Porto e disputar a vaga na Euro, cara. Em vez de disputar a Conference League, disputar a Euro, a Europa League, né? Que é uma competição acima da Conference League. Eu acho interessante essa vitória do Braga sim, o 1,80 tá pagando bem. Se você quiser ir mais safe, dá pra colocar um handicap 0, handicap meio, tá? Que aí se empatar esse jogo aqui, que pode acontecer, como eu disse, o Braga tem dado uma decepcionada, você só perde meio stake, entendeu? Vai estar pagando em torno de 1,60, pode ser interessante também, tá bom? Também um jogo para gols, geralmente a Liga de Portugal é um campeonato bastante over, nós temos o Boa Vista aqui, que também necessita da vitória para dar uma distanciada e aquela respirada longe do rebaixamento. Acredito que não vai brigar para não cair, tá? Porque o Estrela, Portimonense, Estoril, Rio Ave, Chaves e Vizela são times bem inferiores ao Boa Vista, tá? Mas mesmo assim, cara, jogando em casa vai querer dar trabalho pro Braga, tá? Então, automaticamente eu espero um jogo aberto para gols. Girona contra o Raio Vallecano, se fosse umas 5 rodadas atrás, provavelmente eu estaria seco na vitória do Girona desde ontem, tá? Mas, como não são 5 rodadas atrás, eu vi o Girona tropeçar 3 jogos seguidos que, graças a Deus, eu não trabalhei nenhum deles, tá? Não trabalhei nenhum deles, mas eu acho que desde o Real Madrid que eu já não colocaria mais nada, entendeu? Porque o Real Madrid é o Real Madrid, é o brabo, entendeu? Inclusive, tava ganhando do Sevilha, ganhou do Sevilha, acabou o jogo, caiu o jogo, acabou o jogo, 65 pontos, cara, abriu
9 pontos na frente do Girona e 7 pontos na frente, 8 pontos na frente do Barcelona, tá? Vamos lá, o Barcelona acabou de ultrapassar o Girona que se vencer ultrapassa o Barcelona novamente. É um time que vem de 5 jogos sem vencer, se eu não me engano são 8 jogos sem vencer o Raio Vallecano. 1, 2, 7 jogos seguidos sem vencer, não, 8, porque esse Huesca aqui é empate, tá? Então são 8 jogos sem vencer e dos últimos 10 não venceu em 9. Tem uma vitória contra o Getafe. Então é um time frágil, cara, mas que pode sim dar trabalho pro Girona nessa fase que tá acontecendo aí, pode ser uma decadência, igual aconteceu no Botafogo, o Campeonato Brasileiro, tá? Então, cara, provavelmente eu vou ficar de fora desse jogo aqui da vitória do Girona, tá? Jogos do Girona são jogos para gols, porque ele por si só tem uma média de fazer 2 gols por partida, principalmente jogando em casa, cara. O Girona tem 12 jogos, 30 gols, é uma média de quase 3 gols por partida, tá? E toma um, tá? 12 gols de 12 jogos, tomou 14 gols, tá? Raio Vallecano jogando fora de casa não tem uma campanha tão ruim, é a 6ª melhor campanha da competição, tá? Fez 11 gols e tomou 12, tá ok? Então tem uma média aí de fazer um gol e tomar um gol mais ou menos por jogo, tá ok? Então, cara, é um jogo que eu espero gols, ficarei de fora do mercado pré-live. Girona é favorito, só que eu quero esperar o Girona voltar até aquela fase ou perceber que o Girona deu uma caída no rendimento, eu prefiro ficar de fora. Galatasaray contra o Antalyaspor. Turquia sempre fechando nossos vídeos aqui do canal. Última análise, cara, poupa tempo, jogo para gols, vitória do Galatasaray que se ganhar esse jogo aqui contra o Antalyaspor, ultrapassa o Fenerbahçe novamente, entendeu? Tá uma disputa aí de ferro e fogo, né, cara? Vai a 72 pontos, o Fenerbahçe fica com 70 pontos e campeonato turco, para quem acompanha já sabe. Para quem não acompanha, cara, comece a acompanhar, porque é campeonato decidido em detalhe, cara. Qualquer tropeço do Fenerbahçe, título do Galatasaray. Qualquer tropeço do Galatasaray, título do Fenerbahçe. As duas equipes são 2, 3, 4 prateleiras acima das outras equipes do campeonato, tirando o Trabzonspor, que costuma dar trabalho, e o Besiktas também, tá bom? Que somente são prateleiras acima aí. Trabzonspor, que recentemente foi campeão da Turquia, tá? E o Besiktas que está sempre brigando lá na parte de cima da tabela. As outras equipes, cara, são times bem inferiores, tá? Galatasaray jogando em casa, gols e vitória. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, cara. O bilhete pronto dessa segunda-feira é vitória do Galatasaray jogando em casa, tá bom? E 2 gols no jogo do Copenhague, tá bom? E 2 gols ou mais, tá bom? Então é o over 1,5 no Copenhague e vitória seca do Galatasaray. Esse bilhete deu um total de 1,62 de odd. É o ideal de uma relação de 2 greens para um red. O bilhete pronto, cara, tá vindo de uma sequência muito boa, um mês sensacional, mês de fevereiro, que a gente continua assim, trabalhando jogos de extremo valor, que a odd são um pouco mais baixa que do plano, cara. Fica interessante pra gente colocar uma stake. Fechou? Tamo junto, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e valeu!